Resenha de Bandeja no ar, mais um programa do Resenha de Bandeja, a sua fonte de informação, né, sobre o basquete do São Paulo, programa onde o Arremesso Tricolor traz uma mesa de bar sobre o basquete tricolor, sobre o basquetebol do São Paulo. Você que está acostumado com Resenha Tricolor, uma mesa de bar com Junques, com Caio, com Barolo, com Dani, para falar sobre o futebol do São Paulo Futebol Clube. Aqui no Resenha de Bandeja você vai encontrar uma mesa de bar também, mas sobre o basquete do São Paulo. Creio que agora, no nosso quarto episódio, vocês já estão acostumados com a minha cara, com a cara de Guilherme Mendes, Danilo Amaral, que já vou apresentá-los a vocês mais uma vez. Porém, já quero adiantar aqui que estou de cabelo novo, porque o São Paulo venceu no NBB. Finalmente o São Paulo venceu no NBB. Foi um episódio duro, né? O último episódio a gente bateu na tecla do marketing, uma gestão um tanto quanto conturbada, muitos erros no início do NBB, mas agora as coisas estão se ajeitando no São Paulo. Todavia, tivemos algumas coisas aí durante esse período. Teve troca de técnico, mas ainda assim, São Paulo garantiu 3 vitórias que vamos comentar hoje no quarto episódio, no quarto programa do Resenha de Bandeja, aqui no Resenha Tricolor no YouTube. Então fiquem ligados aí, porque tem muito assunto, viu? Teve queda do Claudio Mortari, importante falar sobre isso, porque quem assumiu foi o filho dele, o Bruno Mortari, mas significa um tanto quanto algo que a gente comentou no último programa, gestão. Então a queda do Claudio Mortari passa por esse ponto. Mas, positivamente, temos as vitórias do São Paulo para comentar. A gente estava com medo da sequência do São Paulo no Nordeste, mas saímos vitoriosos. E ainda antes disso, também tivemos uma vitória. Guilherme Mendes, boa noite, Gui Mendes. Já dá seu salve inicial aí aos torcedores são paulinos que querem saber o que aconteceu na Bola Laranja essa semana. Foi uma semana conturbada, mas mais tranquila do que a semana posterior ao título, né, Gui? Boa noite. Boa noite, galera do Resenha de Bandeja, do canal Resenha Tricolor. Enfim, depois de um programa bem duro, que a gente bateu bastante na gestão de São Paulo, teve reações, né, da diretoria, enfim, contra a gente, mas enfim, não importa, a gente fez nosso papel e é isso daí. O São Paulo vem de 3 vitórias, principalmente no Nordeste, com 2 jogos no Nordeste, e a volta do Bruno Caboclo pro time que se tornou essencial. Verdade. O Caboclo vem com 3 jogos e conquista um 3-0, quando o São Paulo vinha de um 0-2, né? Enfim, o São Paulo ele mostra que precisa do Bruno Caboclo mais do que tudo, e assim como do Marquinhos. Mas, enfim, a demissão do Claudio Mortari pegou a gente bastante de surpresa, porque a Demissão gente não, né, achava Gui? Ele pediu isso, demissão, no caso. saída. Pediu demissão. Pegou a gente bastante de surpresa, porque a gente esperava que, enquanto o projeto existisse, ele estaria lá. Mas ficou o filho dele e a gente tem muito para falar sobre isso no programa, desses jogos que o São Paulo ganhou. Um programa de 3-0, um programa com um clima mais leve, para falar de 3 vitórias. Bom, a mesma boca que critica é a boca que elogia, né? Temos muito a elogiar o time do São Paulo, mas também não foram 3 jogos perfeitos. Porém, o Caboclo voltou, tá 3-0, como adiantou o Gui. Muitos perguntaram para nós no Arremesso Tricolor e os reforços, quem é que vai chegar durante a temporada? E eu já adianto aqui, o maior reforço do São Paulo para o NBB foi ter mantido o Caboclo, foi ter resolvido a situação do Caboclo. Porque, honestamente, vou ser honesto aqui com os torcedores que nos acompanham, eu tava com medo, viu? Depois dos 2 jogos sem o Bruno Caboclo no início do NBB, depois de toda a postura defensiva do São Paulo contra Flamengo e Cerrado, eu realmente estava com medo de perder o Caboclo. E feliz que ele está de volta, já ajudou nos 3 jogos, inclusive tendo um impacto defensivo muito grande. Vamos falar sobre isso também. Mas antes de entrarmos nos assuntos especiais, eu quero trazer Danilo Amaral. Boa noite, Danilão. Grande Danilo. Quero que você deixe seu destaque inicial, Danilão. Semana tranquila, né? Depois de tanto bater no São Paulo, depois de tantos reflexos no arremesso tricolor, Resenha de Bandeja rendeu no último episódio, viu? Teve mais de quase 2.000 visualizações e ainda assim um impacto no basquetebol são paulino que a gente não esperava, mas agora é só felicidade, né? 3 vitórias, 7º lugar no NBB, né? São Paulo é o 7º colocado do NBB neste exato momento. Estamos gravando isso aqui numa noite de quarta-feira e o São Paulo é o 7º colocado do NBB. Estamos subindo. Estávamos atrás ali da zona dos 12,
no terceiro episódio, agora no episódio seguinte já entre os 7 primeiros. A meta é ficar entre os 4, né, Danilão? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Guilherme. Também todos os nossos telespectadores do Resenha de Bandeja. Uma semana bem leve, como você disse. 3 vitórias aí para a gente tirar aquela nhaca, aquela ressaca pós-título estadual. Para os torcedores irracionais, o melhor marketing é bola na cesta e vitória no placar. Então foi isso que a gente conseguiu conquistar. Três vitórias que cada uma teve a sua história descrita de forma diferente, né? Contra o Brasília em casa, contra a Unifacisa fora e contra o Fortaleza Basquete Cearense fora também. Foram 3 jogos onde a gente conseguiu visualizar alguns avanços, mas coletivamente a equipe conversando mais, a equipe mais sintonizada, também, né, a entrega também, defensivamente, isso é um ponto alto aqui dessa nossa conversa aqui, a defesa, né? Basquete se ganha com defesa, né? E aí a sua pontuação acaba virando uma certa consequência que você consegue tirar um pouco ali a eficiência e você consegue neutralizar a sua equipe adversária. Mas foram 3 vitórias assim contundentes do São Paulo, tem muito a evoluir ainda, mas assim, para o início do NBB, que a gente começou com 2 derrotas em casa, com a sua torcida te apoiando, você viajar, conquistar 2 vitórias fora, é de extrema importância para a condução no NBB que só está no seu início. Mas o projeto São Paulo é muito grande, é um clube gigante e também precisa, o mais rápido possível, ficar entre os 4 primeiros e assim brigar de igual para igual contra Flamengo, Minas, Franca, pelas primeiras colocações da competição em si. E a solicitação de demissão, a solicitação de desligamento do treinador Cláudio Mortari surpreendeu todos, né? Porque pós-título, né? Quando ele conseguiu conquistar um objetivo que não era só dele, mas de toda a torcida em si, de quem gerencia o projeto em si. Após 3 vices seguidos, ele lavou a alma. E, claro, né, com toda a sua experiência no basquete, mais de 50 anos dedicados ao basquete, e também a sua limitação física por causa da idade, né? Desgaste emocional, psicológico. Então, eu acho que para o São Paulo e para ele nesse momento foi a decisão mais correta em si, saindo com o título, saindo pelas portas da frente, entregando um projeto que não é a sua melhor versão tática dentro de quadra, mas em si tem uma identidade e um plano a ser seguido. Não precisa ser criado para ser trilhado, já foi trilhado, e aí que Bruno Mortari possa, juntamente com seu assistente técnico, o Enio Vecchio, possa conduzir o São Paulo ao rumo de novas vitórias, novos títulos, porque o estadual está lá no museu, esquece, é passado, vamos olhar para frente, que ainda tem muito a evoluir, tem muito a se conquistar ainda. Tem NBB e BCLA pela frente, que está Super 8. O Cláudio Mortari pediu o desligamento do projeto logo na partida, né? No dia da partida contra o Brasil. Então o Bruno Mortari já assumiu essa primeira vitória do São Paulo em casa, depois de 2 derrotas. Eu creio que não foram por conta das derrotas. A gente citou aqui os diversos problemas internos que o São Paulo enfrentou aí nas últimas semanas. Tá tudo tranquilizado por enquanto. A expectativa é que as coisas voltem ao normal aí durante os próximos dias, né? Teve um descanso agora, vai ter um descanso até o dia 16 contra o Bauru. São Paulo joga no Morumbi, mas até lá, algumas semaninhas de descanso aí para o tricolor paulista. Então, para limpar a roupa suja e limpar a casa para receber o torcedor do Morumbi com 100% de público no dia 16, quando tudo já tiver mais normalizado ali no São Paulo. Porém, ainda cabe a nós discutir essa saída repentina do Mortari, porque, como já adiantou o Gui, o Danilo, pegou todo mundo de surpresa. A gente já esperava mudança, a gente cobrou, inclusive, no último programa aqui do Resenha de Bandeja, algumas mudanças táticas do Mortari, quanto à rotação, né, aspectos táticos do São Paulo, que a gente discutiu negativamente nos jogos contra Flamengo e principalmente contra Cerrado. Não era um time que brilhava os olhos, principalmente porque foi derrotado pelo Cerrado em casa, foi derrotado pelo Flamengo em casa também, mas taticamente não era um time muito bonito de se ver jogar. Mortari fazia escolhas erradas e ainda assim, né, mas a demissão pegou de surpresa. Né? No caso, o pedido de desligamento do Mortari pegou todo mundo de surpresa, por ser no dia de jogo, por ser depois, né, 2 dias depois do título paulista, e o Mortari ter comentado também que algumas decisões internas após o título, né, posteriores ao título paulista, refletiram na decisão dele.
Então, antes do jogo, criou toda essa teoria, pô, o que será que está acontecendo lá no São Paulo? Será que isso vai ser prejudicial? E criou também o medo de perder para o Brasília, mas ainda assim, Bruno Mortari estreou, São Paulo venceu com tranquilidade, acho que vale a pena comentar o jogo, mas antes disso, saída do Mortari. Não vai mudar tanta coisa, porque o Bruno é realmente um fruto do Cláudio. Os dois, pô, se a gente fechar o olho e ouvir sua voz, eu vou achar que o Bruno tá falando e é o Cláudio, pô. É praticamente a mesma voz. A gente olha a entrevista lá dos dois, não dá para diferenciar. O estilo tático também, mesma coisa. O São Paulo agora está sem assistente número 2, o assistente do Bruno é apenas o Enio Vec, mas não muda nada taticamente. A postura do time em quadra mudou. E a gente vai tratar disso aqui no Resenha de Bandeja número 4. Mas o time taticamente não tem tantas mudanças. Claro que as opções táticas, as rotações seguem, né, são diferentes, mas a playbook, no caso, segue a mesma, até porque o Bruno Mortari é realmente um produto do Cláudio, tem aprendido ali com o pai nos últimos anos e agora terá a oportunidade de colocar em prática o que aprendeu. Mas, Gui, essa mudança te pegou de surpresa, obviamente, mas você acha que já era necessária a saída do Mortari, tanto para ele quanto para o projeto? A gente já discutiu que o Mortari precisava do título paulista, depois de bater na trave na Liga Ouro, depois de bater na trave no NBB, depois de bater na trave no Super 8. Muitos julgaram, inclusive, algumas dessas derrotas como culpa do treinador, do ex-treinador, melhor dizendo, Cláudio Mortari. E agora ele deixou o cargo, passou o bastão para o Bruno. Você acha que o futuro mais próximo com o Bruno é mais positivo ou mais negativo? Você acha que a saída do Mortari ainda vai deixar sombras, momentos sombrios na vida do torcedor São Paulino, ou de lá para cá, daqui em diante, o Bruno Mortari consegue assumir a responsabilidade desse cargo aí deixado pelo pai? Cara, sinceramente, na minha opinião, a manutenção da comissão técnica sem o Mortari com o Bruno de treinador, eu acho que o peso é um pouco pior. Porque eu acho que é a primeira experiência do Bruno como treinador e eu não sei muito bem se ele está preparado para isso. Em alguns momentos a gente brincava no podcast que o treinador de São Paulo era o Marquinhos. A gente viu isso no jogo contra o Unifacisa, né? Toda E hora a agora, câmera cortava para o Marquinhos dando instrução para os jogadores. e agora a probabilidade disso acontecer é realmente real e verdadeira. Porque um cara Mas você que tem medo disso? um pouco, porque, tipo assim, eu acho que todo time precisa de um comandante e de um cara que os jogadores respeitam uma certa hierarquia, para o próprio jogador não Se acomodar. esse cara for o Marquinhos. Tudo bem, mas eu acho que vai faltar uma coisa que já faltava no Mortari, que era tática, né? Mudanças táticas que a gente não via no elenco. Eu não Ficou muito claro que a saída do Mortari e a manutenção da comissão técnica foi que não foi a escolha do São Paulo, a saída do Mortari, porque o São Paulo não queria trocar a comissão, tanto que a comissão continuou lá. Mas eu acho assim que eu ainda tô com, espero tirar, eu tô com o pé atrás com o Bruno. É um cara muito jovem, pode dar certo, mas eu acho que pode faltar um pouco de cacife para ele em alguns momentos. Algumas decisões dele nesses jogos eu gostei dos momentos que ele parou os jogos, eu achei bem pertinente, eu achei que ele parou bem o jogo, em todos os jogos, todos os três Gostou da jogos. rotação também, pelo visto, né? Eu gostei da menor utilização do Alex, eu acho que ele, apesar assim, o Mortari estava usando mais o Alex, tava, mas é porque ele não tinha o Caboclo. Há de, Ah, há bom de, ponto. de, de se colocar isso, mas ele tem o Caboclo, Alex é um cara que tem que passar longe da rotação, porque infelizmente o que ele entrega para o São Paulo eu acho que é pouco. Então, enfim, vamos ver. A gente tem que dar um prazo para ele, ver como é que vai ser, mas ainda tem um pé atrás com ele por causa da experiência. Bom, e vamos ver como é que vai ser, se em algum momento de crise, quem que vai dar conta, quem que vai ter a costa larga ali para É mais suportar, da eu não questão da sei. gestão, né, Gui? Porque, querendo ou não, o Bruno já comandava o time em quadra, né? Era o Mortari que ficava a maior parte do tempo sentado. A Sim, energia mas realmente em quadra era o Bruno que passava. às vezes na hora ruim, as costas que levava a bucha era do Martar, né?
Mas Agora, aí eu faço a pergunta para vocês, né? Na hora, pô, o time tomava uma corrida, tudo mais, e já estava acostumado, a gente viu isso desde a Liga Ouro. Mortari gritaria. E aí meti esporro nos caras. Não tô discutindo se dá certo, se está certo, se está errado, se o Mortari tem jeito dele ou não tem, enfim. A contra o questão é, Fortaleza precisava. a questão mas mesmo assim eu não acho que o Bruno fez o que o Mortari faria no intervalo e o São Paulo voltou muito bem. Não, eu não acho que, né, assim, o Mortari a gente conhece, gritaria, gritaria, gritaria. E assim, o Bruno pode ser da mesma forma, a gente não sabe ainda, a gente não conheceu. Como você disse, ainda não tem experiência, né? Fez 3 jogos como treinador, venceu os 3, tudo bem, mas começo ainda. Até para nós, não tem como analisar, pô, como foi o Bruno nesses 3 jogos. Mais a É, energia do time, né? Porque a gente não sabe se o que está sendo passado ali em quadra é realmente o que o Bruno quer. São 3 jogos. Mal teve tempo de treinar o time. Agora, nessa sequência aqui desde ali do jogo contra a Unifacis até a partida contra o Bauru, agora dia 16, São Paulo vai ter esse ato aí a gente vai ver o time com a cara do Bruno. Se vai ser positivo ou não, e ele vai vamos assumir, descobrir. tipo assim, um dos maiores orçamentos da liga, né? Um time que entra como candidato ao título. Então, É logo de cara, né? é um pouco temerário, mas espero É porque que assim, dê certo. o Bruno, né, todo respeito, claro, é porque a pessoa que sai de assistente técnico, normalmente ela não consegue um cargo tão alto, né, como é um time de grande escalão. É o São Paulo, o Flamengo. Normalmente o que seria mais óbvio, São Paulo ir no mercado e tentar trazer o Regis Marrelli. Acho que isso é unânime, né? Pô, o Mortari saiu, vamos atrás do Regis. Mas o Mortari, o Bruno Mortari, né, vamos ter que sempre falar o primeiro nome agora, porque a gente tem que se referir a Bruno e não a Cláudio. Mas o Bruno já vinha assumindo o projeto com o passar dos anos. A Liga Ouro, o Mortari foi muito na linha de frente. Com o passar do tempo, o Bruno já foi tendo mais, foi tomando mais as rédeas ali do comando dentro de quadra. A partir do NBB também. E agora no Paulista, para mim, acho que o Bruno realmente era o treinador. É o que eu disse. Eu vendo os jogos em loco, dava para perceber. O Mortari passava quase todo o jogo sentado. E aí o Gui citou um bom ponto. Tempo técnico, o time tá dormindo, o Mortari ia dar o esporro e metia o pau nos caras. E aí, para saber, pô, será que o Bruno vai ter o pulso firme de lidar com o Marquinhos, de lidar com o Caboclo? Como que vai ser Que essa ele é gestão? amigo, que ele é amigo. Então, É só visitar a o... página do Bruno Mortari que você vê várias fotos do Caboclo, jogou com o Caboclo, do Pinheiros, e o é amigo Marquinhos, do cara, PP. deu uma entrevista para mim depois do jogo contra o Brasília e feliz, né, que eles deram uma vitória pro Bruno. Ele disse, inclusive, pô, primeiro jogo do Bruno no NBB, não posso deixar ele perder, né, em tom de brincadeira. E já nesse jogo, a gente já passando dessa pauta aí, Bruno Mortari barra Cláudio Mortari, para a estreia do Bruno. A gente esperava que esse jogo fosse comandado pelo Mortari, mas no dia do jogo a gente descobriu aí que o Bruno ia assumir. Muitos ainda, inclusive, achavam que seria interinamente. São Paulo ia buscar outro técnico, mas não, vai ser o Bruno durante a temporada inteira. É realmente o plano do São Paulo. Talvez consiga ali trazer um assistente técnico. Eu vi gente, inclusive, pedindo o Regis Marrelli como assistente do Bruno, mas eu acho que isso é impossível de acontecer. Não faria nem sentido pro Regis, no caso. Mas o Bruno vai assumir no início ali de temporada dele, né? No início dele com o São Paulo, ele foi bem. Venceu o Brasília num jogo, talvez o melhor jogo do São Paulo no NBB até aqui. O time teve um apagão ali no segundo quarto, fez somente 10 pontos, mas depois voltou do intervalo muito bem. E aí eu passo a bola para o Danilo. Danilo, o que a gente viu do Bruno, né, no caso desse jogo? A gente pôde ver alguma mudança em relação ao Mortari? Eu acho que na postura, né, em relação ao Cláudio. Postura do time, que o time apresentou contra o Flamengo, contra o Cerrado, foi totalmente diferente agora contra o Brasília. Mas o Bruno teve um up gigantesco, que era o Caboclo, né? Então fica difícil de analisar qual o impacto da saída, da mudança, né? Da chegada do Bruno, da saída do Cláudio, de toda a mudança no comando técnico, porque a gente teve o Caboclo, teve 14 pontos nessa partida, foi crucial na vitória do São Paulo, assim como o Marquinhos com 26. Mas o Marquinhos já tinha feito 25 contra o Cerrado. Foram 25 pontos, acho que contra o Cerrado o Marquinhos fez. Mas não tinha ajuda. Agora teve a ajuda do Caboclo, do Bennett, que foi muito bem nessa partida também.
São Paulo muito bem defensivamente, mas você acha que esse destaque defensivo do São Paulo, essa melhora ofensiva, teve impacto do Bruno? Se a gente fazer uma certa analogia basquete, futebol, algumas pessoas vão falar que esse elenco queria derrubar treinador, por isso, desse péssimo início no É, mas NBB o em treinador si. que se derrubou, né? Treinador que se derrubou, não precisou nem o elenco colocar ele na parede. Mas enfim, foi uma atuação do São Paulo contra o Brasília em casa para lavar roupa suja dentro de casa, em frente à sua torcida. Então o que se viu foi uma mudança de postura dos próprios atletas se cobrando um ao outro para melhorar o rendimento em si. Porque a gente vinha de péssimas exibições. É um time que o Bruno Mortari, agora no comando, eu vejo o Bruno muito frágil a sua imagem, porque a imagem do Cláudio Mortari, o cara com 50 anos dedicados ao basquete, é muito forte as costas dele, que ele defende todos de acusações, de críticas, e eu vejo o Bruno e o Enio Vecchio muito exposto, e a cobrança da torcida por resultados para ele vai ser muito maior do que foi contra o Cláudio Mortari. Mas assim, o Bruno, como você disse, ele já vinha tendo essa liberdade para conseguir administrar a equipe dentro de quadra, como foi no Paulistão que você presenciou em loco, que você trouxe esse comentário. E aí foi mais que a sua efetivação para a torcida em si saber quem é o treinador do São Paulo agora. É o São Paulo que, desde a Liga Ouro, sempre foi uma equipe que fica refém de um ou dois atletas, e isso continua agora nessa terceira temporada do basquete em si. Nesse jogo contra o Brasília, a gente viu o Marquinhos colocando a bola debaixo do braço e resolvendo o jogo no terceiro quarto e no último quarto em Quando si. ele tá quente, não tem como, né? Quando ele tá quente, ele colocou a bola, bateu no peito, sabe da sua responsabilidade, sabe do seu protagonismo e decidiu o jogo para o São Paulo. O São Paulo abriu uma larga vantagem, onde o Brasília não fez nem força para conseguir chegar perto do placar, deixar um jogo acirrado, deixar um grande Isso espetáculo porque o dentro São de Paulo quadra. fez só 10 pontos no segundo quarto, né? Já deu O segundo oportunidade pro quarto foi Brasília. péssimo, né, cara? O São Paulo fez 10, o Brasília fez 13 pontos. Foi o São Paulo que começou muito bem, fazendo 24-16 no primeiro quarto. Depois o jogo deu uma esfriada para o São Paulo em si. Foi um time que começou a ficar sonolento dentro de quadra. É uma equipe que alterna ainda muito, ainda fisicamente, em alguns quartos. Isso você pode colocar a culpa no banco, pois não tem Na atletas rotação, né? O competentes. Marquinhos e o Caboclo não foram bem. Os dois não pontuaram no segundo período, o que prova que o São Paulo tem uma rotação fragilizada. Quando os dois não pontuam, a dificuldade é imensa, né? Verdade. E aí foi onde o Paulo encontrou grandes dificuldades quando você acionou do banco o Coelho, o Isaac, o Alex, eu não sei se teve minutagem nesse jogo, dando uma olhada aqui, É, teve ele teve a minutagem, mas 19,8 foi mais minutos. no final, né? Quando a vitória já estava garantida. Mas com o Bruno, como disse o Gui, ele não tem participado ativamente da rotação. Sim, e aí isso acaba que prejudicando o seu desempenho do seu quinteto inicial, fisicamente falando, né? O que vai drasticamente impactar na sua tática que você quer aplicar na partida, onde a equipe não vai conseguir render, né? Aquilo que você consegue instruir. Mas aí o Bruno tem agora o Enio Vecchio, né? Que também é um assistente técnico também muito experiente e claro que vai ser o seu coach ali para que possa apaziguar quando a crise existir, né? É, o Enio, que comparado ao Bruno, tem até uma certa experiência, é o que o Gui disse. O Bruno é novo. Eu acho que ele não comandaria nenhum outro time do NBB, porque é realmente um técnico muito novo. Falta Até barganha, ontem, falta até ontem mais estava casos jogando, de mas assim, sucesso, ter mais barganha ainda. todo mundo começa novo, né? A Sim. questão é, ninguém começa novo no São Paulo, então é uma pressão grande para o Bruno Mortari, E mas tem o até Regis aqui, Marrelli no seu retrovisor, né? Como é, você disse. exato. Eu acho que o São Paulo não iria atrás do Regis, tá? Eu acho que não iria de jeito nenhum. E ainda mais, Mas ainda ainda mais assim que é o um Bruno tá cara que tá desde no a Liga Ouro, mercado. né? Então tá acompanhando o projeto em si, já tá É, e já conhece o identificado. Bruno, o outro Bruno, que é o Bruno Seco da comissão, o Tinoco, todo mundo da comissão técnica, né, já tem ligação com o Mortari, o Bruno Mortari. Então, acho que, né, até faz sentido efetivar de vez o Bruno Mortari, que já está comandando o time, como eu disse. Então, eu entendo. Eu acho que o São Paulo não iria atrás do Regis, por mais que talvez seria, né, a decisão mais correta, mas não é o que aconteceu e nem deve acontecer. Acho que o Bruno vai ficar durante toda a temporada. São Paulo venceu tranquilamente o Brasília, não
trouxe dificuldades para o São Paulo, apesar do terceiro período, segundo período, melhor dizendo, bem ruim do São Paulo. Acho que foi mais o erro do tricolor paulista, com um ataque muito pífio, Marquinhos e Caboclo sem aproveitamento, do que algo do Brasília. Tanto que o Brasília, num quarto que o São Paulo fez só 10 pontos, o Brasília fez questão de fazer só 13. Não conseguiu abrir uma vantagem ou tirar a desvantagem do São Paulo. O São Paulo tinha colocado 8 no primeiro quarto, o Brasília levou para o intervalo só por 5 pontos. São Paulo viajou para o Nordeste, e aí tinha todo o medo, né? Pô, São Paulo se perder para Fortaleza e Unifacisa, vai ter um retrospecto muito ruim para o restante da temporada. E a gente tinha um medo e com razão. Pô, perdemos para a Cerrada em casa. Vão ser duelos duros, porque não é fácil enfrentar a Unifacisa e Fortaleza diante da torcida deles. A torcida deu show em Fortaleza, a torcida deu show na Paraíba também, né? Como sempre tem dado aí, desde da Liga Ouro, a torcida paraibana, né, do Unifacisa muito presente nos ginásios. Fortaleza também esteve presente lá no CFO. Mas o São Paulo garantiu uma boa vitória contra o Fortaleza inicialmente, né, 81-68. Em outro jogo, que o time teve um apagão durante, né, os quartos, até esse foi até pior do que contra o Brasília. São Paulo perdeu por 29-9 no segundo período, depois de abrir 21-12 nos 10 primeiros minutos. Até foi muito preocupante essa reação, né, do Fortaleza, porque 29-9 é muito preocupante. Produzir só 9 pontos no período depois de ter produzido 21. Então, essa alternância do São Paulo é que realmente me preocupou um pouco. O Gui disse que o Bruno tem acertado na hora de pedir tempo, mas eu acho que nesse jogo contra o Fortaleza em específico, ele demorou muito para tentar estancar a corrida ali do Fortaleza. Porém, no final das contas, o São Paulo se deu muito bem, porque voltou ótimo no intervalo, né? Voltou com uma postura muito superior ao que tinha tido até no primeiro período, inclusive. Fez 27-13 no terceiro período, 24-14 no último quarto, e garantiu uma vitória que, se veio no placar, pô, 81-68 foi tranquila. Nem imagino que o São Paulo teve que se virar para tirar uma vantagem, acho que de 18 pontos, né? O Fortaleza chegou a ter 18 pontos de vantagem, quase chegou a 20 pontos. Não foi uma das maiores viradas do São Paulo. O São Paulo já virou jogos mais difíceis. Lembra lá contra São José? O Chamel fez aquela bola lá no último minuto. Acho que foram mais de 25 Paulistano, pontos. Paulistano Morumbi. também, mas aquela contra o São José eu não vou esquecer, né? São Paulo tinha o quê? Mais de 25 de desvantagem, virou o jogo. Mas ainda assim o São Paulo virou muito por conta de Bruno Caboclo. 23 pontos e 12 rebotes num jogo que o São Paulo precisou de sua defesa. E por mais que tenha tomado 29 pontos no segundo período, o São Paulo finalizou o jogo com 68 pontos sofridos apenas. Então a gente tem batido na tecla que o ataque não tá daquelas coisas, né? Não tá do jeito que deveria estar, apesar dos 81 pontos. O São Paulo tem deixado a desejar ofensivamente. O Gui até comentou com a gente lá no grupo em off. Pô, até num jogo que o São Paulo tá meramente bem, não conseguiu passar dos 40 pontos contra o Unifacisa no intervalo. Mas a gente precisa destacar a defesa do São Paulo também. Isso se deve, claro, ao impacto do Caboclo, cara. Não tem o que dizer. O Caboclo contra o Fortaleza foram o quê? 2 tocos registrados, mas até o mesmo. O Bruno Caboclo foi nas redes sociais do Arremesso Tricolor reclamar que tinham sido mais de 2 tocos. Eu tô com ele, viu? Eu vi pelo menos 3. E tinham 2 computados ali. Então, Bruno Caboclo, estamos com você. Mas ele foi muito bem nessa partida. O Marquinhos também não tá com um aproveitamento tão bom quanto tinha no Flamengo, né? O Marquinhos, a eficiência dele não tá das melhores, mas ainda assim tá colocando a bola debaixo do braço e resolvendo. O Chamel também veio bem nessa partida. Eu gostei do São Paulo coletivamente, mas o que realmente me chamou a atenção foi o poder de reação. E é aquilo, a mesma boca que critica é a boca que elogia. Da mesma forma que a gente criticou a postura do São Paulo nos jogos contra Flamengo e Cerrado, que nem é a postura, né, no caso tática, a disciplina tática, a displicência tática do São Paulo nesses 2 jogos, mas sim a postura quanto à reação. Né, no Cerrado, eu lembro até agora da bola do Elinho, que ele não lembrava que tinha que fazer a falta, e a gente viu um time desligado. E agora, contra o Fortaleza, a gente viu um time voltando no intervalo com gana, né, com vontade realmente de vencer, e foi isso que aconteceu. O São Paulo virou o jogo, e venceu com mais de 10 pontos de vantagem, né? Foram 13 pontos de vantagem ali no final da partida. Mas, Gui, essa partida contra o Fortaleza,
Caboclo muito bem, só que o destaque foi coletivo. O terceiro período da reação do São Paulo foi de Marquinhos e Chamel. Caboclo dominou o último quarto, mas o destaque dele até o terceiro período foi defensivo. Todavia, eu gostei da coletividade do São Paulo. O Bennett jogou bem, o Tairone veio também muito bem, o Elinho com 9 assistências, se eu não me engano. O Elinho muito bem nessa partida. Então, eu quero que você comente aí sobre essa vitória do São Paulo, mais especificamente sobre o poder de reação, que a gente já viu o São Paulo, né, complicado contra o Cerrado. Contra o Brasília, a gente também viu até um certo poder de reação, mas nem tanto, porque o Brasília não teve a capacidade de virar o jogo no segundo quarto, mas agora o São Paulo foi desafiado pelo Fortaleza Basquete Cearense, que colocou ali uma vantagem no intervalo e fez o São Paulo voltar ainda melhor para o segundo tempo e conquistar uma vantagem de 13 pontos, né, ao fim do jogo. O que você achou dessa partida? Você esperava esse poder de reação do São Paulo no intervalo? Cara, pra ser sincero, quando o jogo foi pro intervalo, eu achei que já era, né? Do jeito que tava indo o jogo, São Paulo totalmente apático no segundo quarto. Às vezes nosso time parece que trava pontuação, a bola não Para cai de mais, pontuar. simplesmente para de pontuar. É igual foi no jogo contra o Cerrado, foi contra o Cerrado, foi contra o Contra o Brasília no Brasília segundo também, no segundo quarto. quarto. E agora contra o Fortaleza, 9 pontos no quarto, não dá. O time estava até fazendo um jogo tranquilo no primeiro quarto, deixou o Fortaleza chegar e o Fortaleza passou por cima. Com, com o Murídio, com o Holloway, que não fez um jogo tão ok. O São Paulo dando volume para o Anzalone. E é Enfim, para ver também o impacto do Marquinhos, né? Quando ele não pontua também, o time parece que segue a linha dele, né? Ele ficou zerado naquele quarto contra o Brasília, o São Paulo pontuou 10 pontos somente, ficou zerado nesse quarto contra o Fortaleza, 9 pontos. Então, é a sim. linha do E aí Marquinhos. chegou no terceiro quarto, o time tomando uma piaba, né? Mais de 15 pontos atrás, se eu não me engano. O Marquinhos do Chamel resolveu colocar a bola debaixo do braço e aí o São Paulo rapidamente já conseguiu chegar. Acho que a reação do São Paulo deve ter durado nem 3 minutos de jogo para conseguir chegar. O Chamel fez falta de cesta, Marquinhos o com bola de Marquinhos três. com bola de três e realmente quando o adversário resolve deixar o Marquinhos gostar do jogo é difícil para o adversário. O Marquinhos tem aquela bolinha ali que ele não erra, o Diegão vai saber falar o nome certinho do arremesso. Fedaway? Exatamente. Ele nunca viu o Marquinhos errar aquela bola, é incrível. Enfim, foi uma grande reação, cara. Foi uma grande reação. O Caboclo mostrou nesse jogo por que o São Paulo precisava dele, porque apesar de ele ter números, eu acho que muita coisa que ele faz não aparece nem na estatística. Foi só ver o time do São Paulo contra o Cerrado. O time do São Paulo O sem ele impacto dele defensivo é muito grande. ficou perdido. Eu acho que o time nosso no segundo cara contra o Fortaleza ficou um pouco perdido ali com a bola na mão. Foi um pouco meio difícil. Faltou ali. Acho que o time. Volume teve, né? O time criou, só não matava. Sim, o Fortaleza fechou o time do São Paulo em zona e o São Paulo simplesmente parou de ter aproveitamento. E aí, no terceiro quarto, voltou as coisas mais ou menos ao normal e o São Paulo conseguiu ganhar o jogo. Ali ele empata, né? 2-2 no campeonato. E começa a dar uma respirada já para mim, para ir para o jogo mais difícil dessa série no Nordeste, que era contra o Unifacil. O São Paulo venceu bem também, novamente tomou menos de 70 pontos. Então, o São Paulo fechou essa sequência, além de 3 vitórias, além de conquistar 3 triunfos importantes nessa sequência no Nordeste, né? 2 jogos no Nordeste, um jogo em casa. O São Paulo fechou os 3 jogos sofrendo menos de 70 pontos. Aí fica o destaque, Bruno Caboclo. Foi só ele voltar que o São Paulo fechou 3 jogos com menos de 70 pontos sofridos. Contra o Unifacisa, inclusive, que é uma das sensações da temporada, né? O baixinho lá da Unifacisa, o Gasquez, não conseguiu jogar. O Cubijan também, pô, mas o Cubijan nessa partida tentou de tudo, não conseguiu produzir nada. Então, o São Paulo conseguiu defender muito bem o Unifacisa. O André Góes, que vinha de ótimos jogos pelo time paraibano, não conseguiu render seu jogo nessa partida contra o São Paulo. E como disse o Gui, era o duelo mais complicado, até porque jogar lá na Paraíba é muito difícil, a gente sabe muito bem, desde a Liga Ouro.
inclusive. E o São Paulo foi bem muito por conta do Marquinhos. O Marquinhos dominou as ações dessa partida. E é aquilo, cara. O Marquinhos não erra fadeaway de jeito nenhum. Ele começou matando bola de fadeaway e terminou o jogo matando bola de fadeaway também. Mas Tyrone veio muito bem nas reações, porque o São Paulo teve alguns apagões nessa partida contra a Unifacisa também, viu? Tiveram diversas oportunidades de fechar e matar o jogo ali no terceiro quarto em especial, mas deixaram a Unifacisa encostar por sorte, né? E também por competência, claro, do São Paulo. O time paraibano não conseguiu chegar a ter uma reação, a ultrapassar ali o placar, e o São Paulo somou ali sua terceira vitória consecutiva, fechando a sequência no Nordeste com 2 vitórias. Mas o último período foi um tanto quanto preocupante. O Unifacisa venceu, nada que atrapalhasse, né, a vitória do São Paulo. Porém, a rotação ainda é algo que preocupa, né? Porque o Marquinhos fez 20 pontos, Tyrone 19, o Caboclo 17. O destaque realmente do São Paulo foi defensivo, porque 78 pontos, acho que o São Paulo ainda pode produzir mais do que 78 pontos. A gente já bateu nessa tecla, o ataque não está produzindo o que deveria, ou o que a gente esperava, né, que produzisse. Porém, defensivamente é um time que tem se portado muito bem. Mas eu pergunto agora para o Danilo, em que pontos a rotação do São Paulo pode ser prejudicial? É porque o Marquinhos fez 20 pontos nessa partida, jogou 32 minutos. E aí a gente entra na tecla. A minutagem que o Bruno tá dando aos seus jogadores. O Chamel teve 13 minutos somente, né? Fez 6 pontos. O Bennett com 33 minutos. O São Paulo utilizando ali 5 jogadores. Vamos colocar 5 jogadores entre os principais, né? Os titulares mesmo. Marquinhos, Tyrone, Caboclo, Bennett e o Elinho. Vindo do banco, o Isaac e o Coelho estão ficando um pouco mais afastados com o Bruno, até porque eles não estão conseguindo entrar e acompanhar o ritmo dos titulares. Eu pergunto para você, Danilo, a gente venceu, tudo ok, 3 vitórias seguidas, fechamos com felicidade essa sequência diante de uma vitória contra o Unifacisa, mas para os próximos jogos, principalmente jogos grandes, contra Flamengo, Minas, equipes mais robustas, essa falta de rotação pode preocupar um pouco o São Paulo ao longo da temporada, até BCLA, né, visando também jogos internacionais. Então, Diego, preocupa bastante, né? A gente volta a falar aquela frase, né? Aquela frase pronta, uma sequência de vitórias acaba que maquiando muitos problemas, porque a gente venceu e é isso que importa a curto prazo. Mas, assim, a longo prazo, o projeto do São Paulo para as competições que vão ser disputadas é um elenco ainda muito fraco, ainda quando você olha para o seu banco, né? Claro que pode chegar ainda alguns atletas estrangeiros, o São Paulo informa que está no mercado avaliando alguns atletas, mas que não tem nenhuma negociação avançada, e no momento preocupa muito, né? Que você perde a sua rotação, você mesmo conseguindo vencer o Fortaleza Basquete Cearense e a Unifacisa com um jogo coletivo interessante inicial, apresentando melhoras após o título do Paulistão, mas ainda é muito pouco ainda. O Bruno tem essa grande problema em mãos, que é uma bomba relógio, pois amanhã é dia 11 de novembro, estamos a um mês da nossa estreia na Basketball Champions League das Américas, a gente não tem um elenco para se disputar. A gente tem um quinteto com ótimas peças, ótimos atletas, Marquinhos, Caboclo, atleta ex-NBA, mas assim, saiu o Christopher Ware, saiu o Caio Torres, saiu o Lucas Bebê e a gente não teve nenhuma reposição para nossa posição de pivô. E assim, é um São Paulo que a longo prazo compromete muito o rendimento da equipe e aquilo que a equipe e aquilo que o torcedor espera muito desse elenco, que é disputar novas finais e assim conquistar novos títulos. Desculpa falar, mas assim, a gente venceu o Fortaleza Basquete Cearense e a Unifacisa são duas equipes que coletivamente, volume de jogo, rendimento físico ainda estão muito longe do que apresenta o São Paulo atualmente. O São Paulo jogou um estadual, os caras não têm um estadual a nível São equipes paulista, de meio de tabela também, né? De meio tabela, você pode checar o investimento, você pode olhar o elenco, tem X atletas e atleta interessante que até poderia pintar no São Paulo em si, mas assim, a gente enfrentou equipes fragilizadas no momento que podem sim pegar engrenagem e evoluir durante o NBB. Mas enfim, foram 2 vitórias do São Paulo que eram de extrema importância, a gente venceu. Mas assim, para a condução da competição, preocupa bastante, pois a gente não tem um elenco inchado, como teve em outras temporadas, e assim, vai ter que extrair o máximo
desse nosso quinteto inicial para assim conseguir criar aquela gordurinha sempre no início da partida e após os próximos quartos conseguir ir ali neutralizando o adversário, sabendo administrar essa vantagem. É mais para os confrontos diretos, né? Como eu citei, Flamengo, Minas, a gente vai precisar nos confrontos diretos. Se chegar nos playoffs, nas quartas de final já direto, né? Entre os 4 primeiros do NBB, que é a expectativa, que a gente fique entre os 4 para se classificar diretamente às quartas de final, a gente vai precisar. BSLA, obviamente, vão precisar também de um elenco mais robusto. E a gente já cansou de bater na tecla, falta uma peça, mas tudo bem. Eu acho que no momento o reforço de São Paulo, como eu citei, foi ter mantido o Bruno Caboclo. Porém, se o São Paulo avaliar uma oportunidade no mercado, eu acho que vale a pena trazer. A gente está com a questão do Bruno Caboclo resolvida, mas ainda tem Caio Torres que não está, né, não foi finalizado. A gente não sabe se ele está congelado, se ele ainda vai ter contrato renovado, se o clube está reavaliando. A gente não sabe também como está a questão do Lucas Bebê, se depois da lesão ele vai sentar para renovar o contrato, se vai discutir se fica ou não, se quer continuar jogando basquete. A gente não tem uma informação concreta ainda. A apuração é que o Bebê não vai ficar no São Paulo, mas quem sabe voltando de uma lesão, ter uma conversa com a diretoria, não mude essa apuração nesse momento, essa situação do Lucas Bebê. São Paulo vai ter uma sequência agora de 2 jogos em casa, Bauru e Pinheiros, no dia 16 às 8 horas, também no dia 18 às 8 horas, os 2 jogos no ginásio do Morumbi, depois de uma sequência difícil, mas positiva no Nordeste, né, contra Fortaleza e contra o Unifacisa. O São Paulo vai ter 2 jogos tranquilos, no caso, tranquilos por ser em casa, mas Bauru e Pinheiros são duelos difíceis. O Bauru que tem ali uns elencos para até acho que melhor do que o Unifacisa e Fortaleza, não sei se os senhores concordam comigo, acho que Pinheiros também, elenco até melhor do que dos 2 times. Eu tô gostando do Pinheiros com o próprio Jefferson Willian, que a gente já virou debate no grupo do Arremesso Tricolor durante várias e várias Essa vezes. mudança de postura, né? Grande Jefferson. O Jefferson tá dedicado lá no Pinheiros, viu, cara? Tá jogando bem. Acho que essa mudança aí de ar fez bem pro Jé. Mas depois disso, até uma pergunta que eu faço aqui para vocês: calendário do NBB é meio estranho, né? Porque o São Paulo fez 2 jogos, fez jogo no dia 4 e no dia 6 no Nordeste, voltou para São Paulo, teve descanso, vai jogar dia 16 e dia 18, depois descansa até o dia 2 de dezembro, joga dia 2 e dia 4, depois descansa no dia 16, até o dia 16 de dezembro, joga dia 16 e dia 18. Então essa alternância de descanso, 2 jogos seguidos, descanso, 2 jogos seguidos, é meio estranho, mas dá para entender pela questão da localização, né? Tanto que Inclusive, o São Paulo viajou, tem um jogo aí com o União Corinthians que por enquanto não tem transmissão, primeiro. sim, Podia fazer uma campainha para a SPFC TV sim. passar esse jogo aí. É porque é fora, né? É difícil dizer se a gente vai ter a opção, né? Porque no caso, o direito de transmissão, entre aspas, seria do União Corinthians. Nesse jogo, né, o Bauru vai ter transmissão da ESPN, São Paulo e Pinheiros, YouTube do NBB, pelo menos de primeiro momento é isso, YouTube do NBB. União Corinthians e São Paulo, até o momento, o único jogo do São Paulo sem transmissão, né? Olhando a tabela aqui, o último jogo no primeiro turno do São Paulo e Pato Basquete, lá no dia 12 do 1, lá em 2022, também não tem transmissão confirmada, mas além desse, somente São Paulo e União Corinthians. E é aquilo que eu disse, 2 jogos fora de casa lá no Nordeste, por isso a sequência, né, de 2 jogos fora, e agora também, depois de São Paulo e Bauru e São Paulo e Pinheiro, a gente vai ter 2 jogos fora de casa no Sul, contra Caxias e contra o União Corinthians, né? No caso, contra o União Corinthians e contra o Caxias, respectivamente. Então, antes da gente finalizar esse episódio um pouco mais tranquilo, a gente não tem muito o que comentar além das vitórias, projeção para os próximos jogos, né? Vamos levar em consideração esses 4 duelos. Os 2 duelos em casa contra Bauru e Pinheiros, que são times relativamente fortes, Bauru e Pinheiros que brigam ali para o G8, né? Até para o G4, se duvidar, acho que o Bauru vem também para brigar ali por um G4, e depois União Corinthians e Caxias, que são times que brigam para chegar nos playoffs, ou até mesmo para, né, não ficar entre os últimos colocados. União Corinthians, principalmente, teve um dos piores inícios aí do NBB, ainda não conseguiu vencer, né, a União Corinthians. Está vencendo no momento que está sendo gravado esse programa aqui, mas até este exato momento não tem uma vitória. Quem sabe eu não zico positivamente a União Corinthians, mas até o momento não tem vitória. Gui, São Paulo vem para 4-0 aí para alavancar de vez no NBB, vence Bauru, vence Pinheiros, vence os 2 jogos lá no Sul e volta
a ter uma tranquilidade na tabela, porque até o momento o Tricolor é 7º colocado. Não tá ruim, mas também não é o ideal, né? A gente quer o São Paulo brigando ali entre os cabeças. Tem Flamengo com 100% de aproveitamento, tem Minas e Franca com 100% de aproveitamento. A gente não consegue retornar agora com 100%, mas a gente vai precisar vencer para não sentir tanto aquela derrota contra o Cerrado, né, Gui? Eu acho assim, que até que eu tô um pouco mais longe, né? União Corinthians e Caxias, né? Acho que dá pra gente até gravar antes disso, né? Agora pro jogo É que vai ter de. uma sequência enorme, né? O São Paulo joga no é, dia 18, depois só dia 2. então, eu acho que o São Paulo ganha os dois jogos em casa, cara, de Bauru e Pinheiros. Eu acho que Bauru é um adversário assim, bem complicado. Eles já ganharam da gente o último jogo do Campeonato Paulista, mas eu acho que o São Paulo tinha acabado de perder o Elinho ali, então o time ficou um pouco meio órfão do seu armador E naquele perdeu o jogo, Caboclo também sentiu nesse jogo. bastante. E sim, no momento que vinha ganhando a partida. E Uhum. o Bauru também é um time que vem assim, com uma pontuação um pouco baixa do campeonato. Eu acho que o São Paulo também, claro, mas eu acho que o São Paulo ganha esses dois jogos em casa. Essa derrota do Cerrado, eu acho que foi assim, um acidente de percurso mesmo, porque eu acho que dificilmente o São Paulo perderia para o Cerrado se ele tivesse o Caboclo e a gente estaria falando de uma campanha de Uhum. 4-1. Seria uma campanha muito boa. E foca nesses dois jogos mesmo, né? Você me deu um bom ponto. Esquece aí União Corinthians e Caxias, porque pelo hiato talvez a gente grave depois e a gente precise comentar esses assuntos. Mas vai lá só Duas para Bauru e vitórias. Pinheiros mesmo. Duas vitórias. Eu acho que vai ser interessante. A gente já ganhou todas as vezes do Pinheiros do Campeonato Paulista. Vai ser interessante jogar com eles com dois pontuadores, né? Que é o Coleman e o Jefferson. Mas ao mesmo tempo eu acho que o time deles ganha experiência e perde um pouco no dinamismo que vinha com o time jovem do Paulista. Mas querendo ou não, a experiência para enfrentar times mais cascudos é mais importante do que ter a velocidade, né? Porque não estava dando certo, não deu certo contra equipes mais fortes, Sim, Franca, porque São não é Paulo. LDB, né? Porque Sim. não é LDB. Enfim, eu acho que apesar não vão ser jogos fáceis, mas eu acho que a gente ganha os dois jogos. Eu tô preocupado contra o Bauru porque tem Hetzheimer. E o São Paulo não tem um pivô. Eu acho que o Tairone não dá conta. Eu acho que em Mas, alguns momentos do jogo contra o Unifacisa ficou nítido que o Bruno usava o Caboclo na 5, né? não, obviamente. Eu acho que em E alguns momentos a gente vai ver nem muito só o isso. Bruno. No caso, o Mortari já fez isso várias vezes. Não usava na 5 especificamente. Mas era o Bruno quem cobria. Ele que cobria o garrafão, porque o Tyrone não conseguia. E normalmente os times exploravam o Tyrone ali, como o Franca fez muito no jogo 2 da final. É Explorar o sempre bom Tyrone lá lembrar que o embaixo. Tyrone está entregando muito mais do que a gente esperava. Ele foi contra o Unifacisa de novo, 19 pontos. Sim, ofensivamente. E assim, defensivamente, não dá nem para dizer que ele não tá entregando o que a gente esperava, porque ele tá jogando na 5. É um jogador da posição 4 que tá sendo. É, tá fazendo uma posição que não é a dele, de origem. Tudo bem, já fez isso no Bauru. Ele não é mundo novo pro Tyrone. Mas ainda assim, né, a gente não dá para cobrar que o Tyrone tenha uma grande atuação defensiva contra jogadores realmente da posição 5. Então, até que é entendível. E pelo que ele tem contribuído no ataque, ele tá muito acima do esperado, realmente, Tyrone. Eu também aposto em 2 vitórias, tá? Eu acho que São Paulo vence Bauru, vence Pinheiros. Pinheiros até com uma facilidade maior. Mas eu tô muito curioso para ver esses duelos. E eu tô até com receio maior contra o Bauru por conta do Hetzheimer. Eu acho que realmente falta um pivô no São Paulo. Mas, Danilão, 2 vitórias também. Vocês seguem aí os dois relatores. Unanimidade aqui quanto o Bauru e São Paulo e Pinheiros? Cara, São Paulo e Bauru eu acho que é o grande desafio, até do São Paulo nessa retomada de vitórias em si. Vai pegar um adversário que tem quase que o mesmo potencial para brigar pelas primeiras colocações do campeonato em si. Contra o Pinheiros eu vejo a vitória do São Paulo, claro, não vai ser fácil, um jogo fácil. O Pinheiros já fez duras apresentações contra o São Paulo em si, mas eu vou junto com vocês aí, 2 vitórias do São Paulo contra o Bauru e Pinheiros, sendo o jogo mais difícil, mais apreensivo para a gente contra o Bauru. E aí, se a gente conseguir, de fato, pegar essas 2 vitórias e aí fechar 5 vitórias consecutivas, é de extrema importância pensando lá na frente na Copa Super 8, né? Que é para você ali ficar melhor ranqueado para você ter em mãos possíveis decisões de fechar uma série em casa, né? Então,
é uma sequência de jogos bastante delicada, né? Que você tem 2 jogos em casa, depois você viaja para o Sul, faz uma mini excursão no Sul. Mas eu fecho junto com vocês, eu acredito que 2 vitórias de São Paulo contra o Bauru e contra o Pinheiros, ainda mais por esse descanso aí de o quê? 10 dias, o São Paulo vai ter um respiro, um alívio para conseguir 10 dias. estruturar alguma coisa taticamente ali, algum plano de jogo ali que testou contra a Unifacisa e que não deu certo. Mas foi muito bem vocês pontuarem que a gente jogou no Paulistão contra o Bauru, lá no panela de pressão, sem o Bruno Caboclo, né? Que saiu lesionado, acabou tendo um choque na cintura, acabou que ficando sendo um problema para o Bruno, que ficou ali sempre voltando aos jogos, mas sempre sentindo esse incômodo. E o Bauru teve algumas mudanças ali pontuais no seu elenco quando saiu do estadual para o NBB, mas agora Teve a voltou evolução com do Jaú também, né? o Jaú por outro lado, ele foi convocado para a seleção brasileira, mais do que merecido pela sua ótima exibição, vindo aí pós-pandemia, pós-lesão ligamentar no joelho. E é um Bauru que vem com o Hetzheimer e esse é o grande pilar dos caras. Hetzheimer e Alex, essa dupla vai infernizar o São Paulo, mas eu acredito que seja duas vitórias do São Paulo aí para engatar essa quinta vitória consecutiva. Bom, aproveitando a deixa do Danilo, eu queria já ressaltar que esse ato depois de São Paulo e Bauru e São Paulo e Pinheiros é devido à convocação da seleção, né? No caso, os jogos da seleção, o Brasil vai jogar no final do mês de novembro pelas eliminatórias aí da America Cup e o São Paulo teve 2 jogadores convocados, viu, Danilo e Gui? O São Paulo teve Elinho, que foi uma surpresa enorme, Gustavinho ter chamado Elinho voltando de lesão. É difícil dizer que foi realmente, né, uma surpresa, mas o Elinho está convocado. Bruno Caboclo a gente já esperava, né? O Marquinhos está aposentado da seleção, então por isso que ele não está entre os convocados, mas o Elinho, surpresa enorme aí para mim, eu me surpreendi bastante com a chamada do Elinho, principalmente, claro, por ele ter voltado de lesão. O Iago também tá, então o Elinho vai ter uma dificuldade ali na armação do Gustavinho De Conte, mas eu tô curioso para ver como que vai ser esses primeiros jogos do Gustavo no comando da seleção, já com um armador tão armador, não sei se essa frase fica tão coesa, mas um armador tão armador quanto o Elinho, é um armador clássico. Acho que pelo fato dele não poder ter o Huertas nessa janela, ele quis consertar isso com um jogador do Brasil, né, que joga aqui no Brasil, que tem ali as mesmas características, e o Elinho é realmente um desses jogadores. Então vale destacar aí Elinho e Bruno Caboclo, armador e ala pivô, respectivamente, do São Paulo, convocados para a seleção brasileira, vão atuar nessa primeira janela do Gustavinho De Conte no comando da seleção. Outra coisa, antes da gente finalizar, dia 16 e dia 18, São Paulo e Bauru e São Paulo e Pinheiros, respectivamente, no ginásio do Morumbi com 100% de público. O pessoal que está com a segunda dose já da vacina tomada, que, né, com uma dose apenas teste de Covid negativo para entrar nos jogos, mas quem puder, né, vá prestigiar o basquete São Paulino, o basquete tricolor. Só chegar lá no Morumbi, a gente espera que continue dessa forma, né? Foi assim durante todos os primeiros jogos no ginásio do Morumbi. As 2 derrotas para Flamengo e Cerrado na vitória contra o Brasília, era só chegar 2 horas antes, você retirava seu ingresso, apresentava ali seu cartão de vacinação e entrava. Vamos lotar o ginásio do Morumbi agora com 100% de capacidade, pode todo mundo, 2.000 pessoas liberadas para entrar aí no ginásio do Morumbi, é bom apoiar o São Paulo, porque o São Paulo precisa vencer. Eu espero voltar aqui também, depois dessa sequência aí de 2 jogos do São Paulo, com sorriso no rosto de vitória, que o São Paulo vai continuar subindo na tabela do NBB. E agora, né, me despeço aqui de todo mundo, agradeço ao Gui, ao Danilo, a todo mundo que nos acompanhou mais um Resenha de Bandeja. Peço para que sigam o Arremesso Tricolor nas redes sociais, é @arremessoSPFC, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também estamos aqui no YouTube como Arremesso Tricolor. Vocês podem nos acompanhar, claro, aqui no Resenha de Bandeja, mas se quiser um conteúdo mais específico e mais voltado para a bola laranja São Paulina, se quiser saber tudo que se passa no basquete do São Paulo, do adulto até a base, a gente está cobrindo lá no Arremesso Tricolor. Então, chega no Twitter, chega no Instagram, pode chegar até na Twitch, twitch.tv/Arremesso Tricolor, lá na Roxinha, qualquer canal que você procurar o Arremesso Tricolor, estaremos lá para falar sobre o basquete do São Paulo. Então, até a próxima, esperando vocês aí num próximo episódio do Resenha de Bandeja, que com certeza vai ser feliz. Eu estou confiante agora para esse rumo da temporada, eu espero que seja feliz, mas agradeço ao Gui, agradeço ao Danilo. Até a próxima, tchau, tchau.